A atividade de hoje tem o nome de Após Coronavírus, Coragem, né? Nós vamos ter aqui a presença do Bruno, se apresentar rapidamente, né? Depois a gente vai ter a Rodrigo Emílio, imediatamente a Cristina e o Adônio. Nós tivemos aqui nesse encontro o cuidado de trazer um representante, na verdade dois, né, representantes da academia, que é o Bruno e o Rodrigo, uma representante do sindicato, que é a Cristina, que é o Sindicato dos Bancários, e um representante do Centro de São Trabalhador, que é o Adonis do Celeste do Acre. Então, é o nosso tripé de organização do Fórum Intersindical. Academia, sindicatos e Celeste. Tá? Então, a gente está compondo hoje muito bem essa mesa e bem representativa, e a gente, então, vai iniciar os trabalhos. Então, Bruno, muito obrigado. Você, por favor, se apresenta rapidamente e vamos nessa. Como o professor Fadel já me apresentou, meu nome é Bruno Chapadeiro, atualmente professor no programa de pós-graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista e sou pós-doutorando na Unifesp, aqui com o professor Lacasse. E, bom, eu escrevi um texto a pedido do professor Fadel na coluna Opinião, já tenho escrito no blog já tem um tempo, mas eu quis colocar justamente o título da nossa conversa de hoje, né? Que seria esse, então, após coronavírus, coragem. Aqui nós estamos com uma pós-coronavírus, 2 pontos, coragem. Lá no texto eu coloquei um pouco menos afirmativo, coloquei uma vírgula, pós-coronavírus, coragem. Né? Porque, como eu disse na última reunião aqui do fórum, que eu pude participar, eu não estava tão otimista de que, né, há um mês atrás, nós pensamos esse título imaginando que a coisa tivesse dado uma abrandada aqui no país, né? E o que a gente tem visto até agora são poucos esforços, né, principalmente por parte do Estado, para que a coisa se abrande, né? A gente está falando aí de possibilidades de abertura, né, de quebra da quarentena. Aqui em São Paulo se fala muito disso já, de uma abertura gradativa, porém, eu acho uma coisa um pouco confusa porque os números só têm aumentado, né? Por mais que a letalidade da doença ainda seja baixa, né, em torno de 10% em número dos infectados, uma morte já nos importa muito, né? No campo de saúde trabalhadora a gente já fala disso. Imagina quase 30 mil, né, no país. Então, eu não vejo a coisa melhorando nesse sentido em termos dos números, já que a gente vive o que um autor francês, o Vincent de Goulejas, chama da quantofrenia, né, uma doença dos números, né, já que a gente vive essa doença dos números, eu não vejo esses números abaixarem. Então, a minha coluna de hoje lá no blog, eu tentei mais ou menos nesse sentido, da gente pensar o que seria o tão chamado novo normal, né, que se instala nesse momento da pandemia e pensar para além, né? Então eu tento fazer uma análise um pouco mais macro, política, econômica, para depois adentrar mais a minha esfera, que é o campo da saúde mental relacionado ao trabalho. E eu me baseio muito em 2 teses principais que estão naquele livro, Sopa de Wuhan, que circulou muito em PDF, que foi editada por uma pessoa vinculada à Claxo, né? Que reúne alguns artigos esparsos de pensadores sobre pensadores em âmbito global, né, sobre esse momento da pandemia. Então eu trago 2 teses que para mim fizeram muito sentido, mas que estão antagônicas. Uma é do filósofo esloveno, o Zizek, né, que ele fala que nesse momento que a pandemia ela deu um golpe mortal no capitalismo, né? Ou seja, que a crise econômica que se espera, né, como consequência, mostra uma urgência de uma reorganização global, né, de modo que a gente tem falado muito sobre solidariedade, sobre cooperação, então que a gente entraria em um novo tipo de comunismo, né, segundo ele, que quebraria essa ideia dos estados mais totalitários, né, que a gente tem visto, muito baseados numa xenofobia, intolerâncias, etc., que isso vai cair, né, porque cada vez mais o mundo vai precisar uns dos outros, vide
a insuficiência de um modelo econômico que a gente estava tendo brilhando os olhos recentemente, que era o da China, né, com muita superexploração do trabalho, muita produção. Esse modelo ele se tornou insuficiente na produção dos ventiladores mecânicos e das máscaras, por exemplo, né? Então o Zizek ele advoga essa ideia de que haverá, já está havendo, e esse novo normal que se instalará será essa questão de uma nova solidariedade, de uma nova cooperação. Por outro lado, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, né, que tem ficado famoso aqui nas suas discussões sobre a sociedade do cansaço, né, sobre uma sociedade de excelência, etc. Ele fala que, na verdade, não. Que, na verdade, o capitalismo vai sair mais forte, né, dessa pandemia, porque a gente já está vendo muita aprovação popular para um maior controle do Estado, né? Mesmo nós, à esquerda, temos aprovado medidas mais duras para que a quarentena seja efetiva. Então, é curioso a gente ver a extrema-direita criticar uma ação que foi feita lá na minha cidade de origem, Araraquara, no interior de São Paulo, né, quando a polícia foi mais ostensiva com uma pessoa que estava numa praça, né? Então, a gente tem visto a população, de certa forma, aplaudir essas iniciativas, né, de um maior controle policialesco do Estado. E se a gente for pensar, uma das medidas do atual governo, né, nas palavras da Angela Davis, do ocupante do cargo da presidência, aquele que não deve ser nomeado, uma das primeiras atitudes dele em decreto foi flexibilizar a questão dos dados, né? Quando a gente estava falando há pouco tempo atrás sobre indústria 4.0, inteligência artificial, trabalho por aplicativos, né? A gente estava falando muito sobre um novo ouro ou um novo petróleo, assim dizer, que são os dados e as informações, né? A Big Data hoje é o que brilha os olhos das corporações transnacionais e dos estados, né? Porque controlar os dados e as informações é valorizar a capital hoje em dia, né? Essa é uma grande discussão, principalmente do pessoal da tecnologia e desenvolvimento, mas enfim, a tese do Byung-Chul Han é de que a Covid-19 está conseguindo aquilo que o terrorismo não conseguiu, que a gente tem um estado de exceção permanente, né? Ou seja, quando a gente vê aqui o governador de São Paulo fazer um acordo com as principais operadoras de telecomunicação, a Oi, a Vivo, a TIM, né, sobre fornecer os dados, fornecer mapas de calor, né, para as pessoas que estão transitando, como uma forma de controlar a quarentena, isso é algo que a gente pode pensar que possa vir para ficar, né? Em países como Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Polônia, Quênia, isso já tem sido experimentado, né? Eu coloco lá na coluna hoje alguns exemplos, por exemplo, que a polícia de Moscou já capturou mais de 200 pessoas que violaram a quarentena, identificadas por câmeras de reconhecimento facial dos próprios celulares ou de drones, né, nas ruas, e que no México a Uber forneceu dados dos seus usuários e motoristas para o governo para identificar um passageiro que tinha vindo do exterior e tinha passado por diversos motoristas, né, e baniu os usuários que fizeram as corridas para esse passageiro. Então, por mais que a gente tenha, na tese do Zizek, que a gente tenha visto maior solidariedade nesse tempo, né, como uma reunião como essa, que se coloca online, tem um alcance enorme, por exemplo, ou muitas outras formas preconizadas, né, de que a gente tem auxiliado uns aos outros, né, eu vou um pouco mais na tese do Byung-Chul Han, de que nós estamos vendo também uma exacerbação de um individualismo, né? Só a gente pensar, qual foi a primeira reação das pessoas assim que decretada a pandemia? Todo mundo correu para os supermercados tentando estocar álcool gel 70%, tentando estocar papel higiênico, né? A gente vê muita gente andando na rua ainda por não se dizer em grupo de risco e falar, mas eu tô de máscara, mas eu tô me cuidando, né? Assim, não pensa que a sua atitude tem reflexo, né, em outras pessoas. A gente vê a nossa elite tacanha, né, fazendo buzinaços nos seus carros luxuosos, pedindo para que os trabalhadores e as trabalhadoras voltem ao trabalho, né, e a gente sabe que a maioria se utiliza de transporte público.
tem que pegar aglomerações, enfim, né? A gente está tendo casos aí, inclusive, hoje, mais tarde, o professor René, a Maria Maeno e o Cal falarão sobre isso, né? Sobre a Covid-19 ser uma doença ocupacional, muito a partir do que a gente tem visto aí dos casos nos frigoríficos, principalmente, nas minas da Vale, né? Diversos trabalhadores e trabalhadoras já contaminados. E, então, essa questão do ponto de vista sanitário, né, da Covid-19, muita gente tem perguntado, então, quando será esse após o coronavírus, né? E quando vamos sair dessa, né? E eu endosso as palavras do Átila Yamarino, né, que se tornou aí famoso por divulgar pesquisas sobre a Covid, em que ele fala assim, olha, a gente não deve pensar no quando, mas sim no quanto, né? O quanto nós faremos para sair dessa. E é por isso que eu não consigo compreender quando se fala numa abertura, quando a gente não está fazendo aquilo que está preconizado por diversas pesquisas já, que mostram que é o distanciamento social amplo, né, acima de 70%, a testagem ampla também das populações e possíveis vacinas ou medicamentos, né, que se não forem desenvolvidas e se não tiverem também uma universalidade de aplicação, de alcance, né, a gente possivelmente teria cenários aí periódicos de surtos da Covid e de quarentena até pelo menos 2022, né, como diz um estudo de Harvard publicado na The Lancet, né, de autoria do Kissler, né, que tem mostrado isso, que olha, se nada for feito nesse sentido, é bem possível que, e a própria OMS já tem atestado isso, né, de que a Covid se torne endêmica, né, que ela permaneça nas nossas vidas, então ela se torne esse novo normal, né, a gente passe a conviver com ela. Acredito que muitos de nós já vamos adotar os comportamentos, né, a posteriori que a gente já está tendo de limpeza de produtos, por exemplo, de higienização das roupas, né, logo quando chega em casa, e possivelmente até a adoção de máscaras, como já é muito comum nos países asiáticos, né? Entrando um pouco na esfera do meu campo, da saúde mental relacionada ao trabalho, nós já temos alguns estudos bem interessantes, eu posso deixar aqui alguns links de repositórios que têm apresentado essa questão da saúde mental nesse momento, né? Mas a gente destaca principalmente os que têm lidado com os profissionais da saúde, né? Muitos aqui presentes, inclusive, sabem do que eu estou falando, né? Se não me engano, acho que foi a professora Fátima que escreveu recentemente no blog também uma coluna, né, de que saúde trabalhadora é muito mais do que EPI e notas técnicas, né? Mas nem esse básico de EPIs a gente está tendo. A gente está tendo muito afastamento já aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas, privados também, como Einstein e Sírio-Libanês, também afastamentos de profissionais da saúde, e que eu arrisco em dizer que nem todos são pela contaminação da Covid, né? Mas sim também em decorrência do estresse, da fadiga, né? De burnout. Só para a gente trazer alguns dados, por exemplo, agora que a Itália passou da pior fase, vamos dizer assim, já tem estudos lá da Universidade Católica do Sagrado Coração, de Milão, né, abrangendo profissionais de saúde lá na Lombardia, mostrando que 70% dos profissionais de saúde que lidam com a Covid-19 ou lidaram, né, estão apresentando sintomas de burnout, né, de fadiga e de estresse pós-trauma. Né? Muitos estão com medo ainda de sair na rua, mesmo que a coisa tenha melhorado, vamos dizer assim. Um estudo aí do Rio, da UFRJ, do Alberto Figueiras, do Instituto de Psicologia, ele também publicou no The Lancet, já conseguiu identificar que os casos de depressão aumentaram 90% no intervalo de pouco menos de um mês, de março até abril, né? Um outro projeto também, o Convide, aí da Fiocruz, em parceria com a UFMG e com a Unicamp, já mostra um aumento de pessoas nessa quarentena fazendo uso de álcool e cigarros, né? Mais de 20% de aumento. Também 40% das pessoas que eles ouviram, né, por questionários online, se sentiram tristes e deprimidos, e 54% estiveram ansiosos e nervosos também com frequência. Esse número se amplia quando a gente fala de adultos jovens de 19 a 29 anos, né? Curiosamente, assim, uma geração com muitos estímulos, muito voltada a sempre
fazer mais e mais, né, esses números sobem para 54% e 70%, respectivamente, né? E a própria OMS tem preconizado, então, né, um investimento público maciço em programas de saúde mental, né? Nos nossos casos aqui, os CAPs são a melhor referência que a gente tem, por conta dessa crise de saúde mental que a gente já vive, né, a qual a organização identifica muito por conta do isolamento físico e social, né, do medo do contágio. A gente sabe que esse novo normal, esse trabalhar o home office, até para quem já o fazia, né, como é o meu caso, é diferente porque a gente não entende direito o que está se passando lá fora, que a gente possa se contagiar os nossos familiares, enfim, a perda de familiares. Tive contato recentemente com pessoas que perderam familiares pela Covid. É muito triste, os relatos são muito tristes, né, de dizer aquela coisa de ver um familiar sendo posto num saco preto, posto em vala comum, né, é muito triste. E em relação aos trabalhadores e trabalhadoras, o desemprego, né, também já entra aí como um fator de estresse, de depressão, né, ou o medo da possível perda desse emprego, né, são fatores aí contributivos ao aumento desse estresse, né. Cabe destacar o home office e o teletrabalho também, né, isso eu tenho ouvido diversas queixas, tenho feito diversas reuniões como essas para sindicatos, principalmente o pessoal do judiciário tem mostrado muitos fatores de desgaste mental, fadiga, sobrecarga emocional, né, por conta que a gente sabe que não é a mesma coisa, a gente tem uma invasão do tempo de trabalho no tempo de vida. Muitas mulheres têm relatado extrema sobrecarga porque tem que dar conta da casa, dos filhos, dar atenção para os filhos e acabam tendo que trabalhar de madrugada, por exemplo. Então, o sono também tem sido prejudicado nesse momento, né? E acredito que, em relação a esse novo normal, muitas empresas, né, farão desse limão uma limonada, né? Ou seja, estão vendo que a reestruturação desses espaços produtivos enxugados para que as pessoas possam trabalhar em casa está sendo possível, né? Então, esse talvez se torne o novo normal e que eu penso que será o grande desafio dos movimentos sociais e dos sindicatos, né? Eu estou dizendo a todos os sindicatos que eles estão se tornando cada vez mais necessários nesse momento, né? Porque vão ter um papel central, né, fundamental no combate à precarização extensiva e intensiva dos vínculos de trabalho e do desemprego estrutural, né? Ou seja, então eu encerro a minha fala e o meu texto de hoje no blog, né, pensando que, tal como o Marx preconizou lá no século XIX, o que irá colapsar esse sistema, né, do capital, da exploração do homem sobre o homem, que a gente tem visto se ampliar nesse momento, não será um vírus, mas tão somente a luta de classe. Então vamos para o Rodrigo Emídio. Olá, bom dia. Eu me chamo Rodrigo Emídio, sou professor de geografia. A minha fala é bem mais simples. Eu sou um tirador de leite que, por acaso, dou aula de geografia e conheço o mundo pelas mãos, né? E a minha fala não será tão teórica, não trarei muitos dados. Na verdade, será uma fala que transitará entre o simples e o delicado. E eu começarei pelo cartaz do próprio fórum. O cartaz é um trabalhador entregando flores ao brutal acontecimento que nos ronda. E eu só tenho uma coisa a dizer: aqueles que entregam rosas sempre terão cheiro de flores em suas mãos. E aqueles que digitaram um certo número nas eleições passadas carregarão o pútrefo odor da morte em suas mãos. E para esses, não há álcool e gel que baste. O Covid passará, mas o fascismo entre nós permanece e permanecerá. Contra o fascismo, nossos rostos devem estar corados de esperança. Todo regime totalitário ancora sobre a égide do fim da história,
do fim das lutas de classes, do fim da dialética. Mas toda ditadura, ela só pode anunciar o seu próprio fim. Flores conclamam vida, suavidade, sutileza, no sorriso, quando fazem cócegas na nossa face. Os fascistas, disso eles não sabem. E nunca saberão. Porque o fascismo tolhe qualquer sensação amorosa dada à epiderme. Entregamos flores hoje, entregaremos flores amanhã. Porque entregar flores no mundo turvo é rabiscar o mundo de poesia. Para o fardo realismo, óbvio, escroto do que nós vivemos hoje, cada vez mais é necessário entregar flores. Lyotard uma vez me disse que a poesia é a escrita daquilo que não pode ser descrito. A água da vida, ela transborda o copo do trabalho. E vivemos dias que a vida pulsa em nós e nós não podemos sair para comemorá-la. Como eu disse, eu sou um homem da roça e eu conheci um personagem na minha infância chamado Chico Boroca, e ele era um artesão e ele ficava horas entretido em talhar a sua imaginação na madeira. Ficava ali. O cavalinho que ele tanto pensava, ele colocava em madeira, na madeira. Tatear a madeira como um artesão é ler o nó com as mãos, é saber o empenho, é bater no sólido com formão do carinho. A coragem, para depois desses dias, precisa de cautela. Precisamos ter cautela e bater a nossa vontade com carinho na sólida madeira do fascismo. Carinho por quê? A qualquer batida agressiva, achamos madeira e perdemos o controle. Os fascistas, eles não sabem o que é carinho. O artesão faz a imaginação tornar-se corpo pelas mãos. E eu volto ao cartaz. O artesão é o poeta das mãos. E quando escrevemos, e quando sorrimos, e quando desejamos poesia a um companheiro que está na frente de batalha, continuamos também sendo poetas com as mãos. A ciência abstrata, médica ou geográfica não nos afaga. É preciso ter mãos. A medicina do trabalho deve lutar contra a bursite, não para ter braços fortes para o trabalho, mas para o trabalhador ter braços fortes para dar abraços. A medicina do trabalho deve lutar pelo o combate contra o estresse, contra os problemas de estômago, não para o trabalhador ficar mais ágil, mas para ele poder saborear a cerveja gelada depois de um dia de trabalho. O tato promove o encontro sensorial com o outro. É a ponte que nos torna tão humanos. Ítalo Calvino, em Palomar, comunista, que lutou contra o fascismo, mas não se embruteceu pela luta, escreve o seu último livro, Palomar, de forma linda. Palomar, por muito tempo, foi o maior telescópio do mundo, que via o universo, mas só que o Palomar de Ítalo Calvino era um velho, de visão embaçada,
que olhava para as cenas do cotidiano. Todos os mistérios, dizia Ítalo Calvino, todos os mistérios do universo assentam em cada sujeito. Os buracos do universo que devoram estrelas não são mais agressivos que a fome que devora uma criança pela barriga. Quando falamos em fome do mundo, de tão abstrata, ela não tem cheiro, ela não tem cara, é conceito sem face. A fome tem voz e ronca quando a barriga da miséria grita. A fome grita, ela entristece. E em dias como esses, quando a coragem e a esperança parecem tão distantes, porque ter medo é também um ato extremamente humano, eu busco, talvez, em poetas da felicidade, ou filósofos da felicidade, como Bachelard, que eu sempre buscarei, e nós devemos buscar, a nossa imaginação como aliada. Os fascistas detestam a imaginação. Os fascistas detestam a poesia, a imaginação, a literatura, a arte, porque só ela pode nos transbordar, fazer com que nós ultrapassemos essa fronteira cruel da dor ao corpo e da pressão à mente. Eu busco em Bachelard porque eu quero olhar as nuvens, e as nuvens, elas são muito mais do que nuvens. Eu quero olhar para as nuvens pela imaginação, perceber que elas são elefantinhos, ovelhinhas, cavalinhos, porque para os fascistas, as nuvens sempre serão apenas nuvens brancas, sem cheiro, sem cor, sem emoção. Uma criança, quando olha para as nuvens, ela viaja o mundo. Coragem, em tempos de pandemia e fascismo, é viajar o mundo pelo olhar de uma criança. Eles, meus amigos, eles gostam de desfile cívico. Nós, de escola de samba. Eles, meus amigos, eles marcham. Nós sambamos. Eles não sabem, meus amigos. Eles não sabem. E nunca saberão. O fascismo e suas mazelas deve ser combatido com amor, com felicidade, com esperança. Quando essa pandemia começou, eu fiquei extremamente chateado e triste com tudo que estava acontecendo e com toda essa loucura que nós temos no governo. Um amigo meu do Rio, o Fadel, ele me ligou tarde, falou: Rodrigo, nós temos que acabar com o fascismo. O Fadel é um homem de 70 anos, com uma energia assustadora na luta contra o fascismo. Eu não poderia, naquele momento, cair em desesperança. Jamais. Então, meus amigos, eu termino a minha fala dizendo que a cerveja deve ser bebida gelada, mas a felicidade é uma arma quente. Essa rosa foi tirada do meu jardim e eu entrego ela a cada um de vocês que está aí nesse momento difícil. A felicidade é uma arma quente. Muito obrigado a todos. Peço a Tereza Cristina que se apresente, por favor, rapidamente, e comece a sua fala. Obrigado, Tereza. Prazer em tê-la aqui com a gente. Eu sou Tereza Cristina, atualmente bancária, e fui há alguns anos antes educadora. Hoje sou cedida ao Sindicato dos Bancários de Brasília, e a nossa luta é constante. Aqui, no dia a dia, sentado nas calçadas, comendo marmita, quando é necessário, a gente está lá. E é muito importante estar aqui nesse fórum intersindical, essa criação de um tripé entre sindicalistas, nós, os representantes dos trabalhadores,
mais a academia, mais as instituições públicas. Eu cumprimento meus colegas de mesa, o Bruno, o Rodrigo, a Adônidas, aqui ao meu lado, e nossos agradecimentos sempre ao professor Amadeu Alvarenga. Não sei se está presente, por me apresentar a Luciene, o professor Fadel, toda a equipe daquela sala do 9º andar e o nosso fórum intersindical. Eu gostaria também de agradecer aos meus colegas de luta bancária, o Juliano Braga e o Vandeir Severo, porque eles sugeriram alguns temas para essa nossa conversa de hoje. E a Fernanda França, que mesmo no seu estado pós-câncer, pôde contribuir com tudo que foi extraído a fórceps daquele sofrimento todo. Nós precisamos parabenizar pela extrema coragem, além dos trabalhadores da saúde, que são maioria aqui, são os heróis que estão lá na linha de frente, também os muitos outros serviços nos hospitais. É importante valorizar aqueles trabalhadores invisíveis que saem de suas casas todos os dias. Quem faz o nosso café, quem deixa aquele nosso local de trabalho bem limpinho. Gente, os bancários e as bancárias, a minha atual categoria, estão vivendo um momento de extrema coragem. E eu gostaria de parabenizar principalmente os colegas da Caixa Econômica. Quantos bancários e bancárias já morreram pelo país afora, contaminados pelo Covid? Quase ninguém lembra da gente. Motoristas, demais trabalhadores que estão lá no transporte coletivo carregando as pessoas para trabalhar, o pessoal da limpeza urbana, das lotéricas, gente, tantos outros que estão indo trabalhar ou ficando em casa, trabalhando em casa e mantendo essa coisa girando e o fascismo crescendo. E nós temos que ter coragem até para respeitar o nosso corpo por meio de uma boa alimentação. E que a cada refeição a gente se lembre de que tem alguém lá fora que não tem o que comer. É necessário coragem para reconhecer a diferença entre conscientização e informação. Informação é aquilo que nós buscamos, é o que recebemos, temos demais. Conscientização é o que nós fazemos com tanta informação. É preciso coragem para reconhecer que, para muitas categorias, o trabalho em casa, o chamado home office e o teletrabalho, diferentes, chegaram para ficar. É preciso, gente, muita coragem para continuar uma luta que vai ter foco pelo capitalismo na redução da mão de obra, e sem queda na produção, porque é o que se busca, é o que o capitalismo busca à custa da gente, à custa do trabalhador em qualquer área. É preciso muita coragem para resistir à redução ainda maior. Já não basta tudo que o governo fascista já aprovou com os seus correligionários. É preciso coragem para resistir à redução ainda maior dos direitos trabalhistas, por causa também do home office e do teletrabalho. Gente, é preciso coragem para admitir que não vai haver retorno àquela antiga normalidade, dita normalidade. Os meus antecessores aqui já disseram, é preciso coragem para defender o foco no ser humano. E o ser humano no ambiente de trabalho seguro. E como a Fátima disse mesmo outro dia, no seu artigo, não é só por conta dos equipamentos de proteção individual. Não é só por conta de todo esse aparato. É foco no ser humano no ambiente de trabalho seguro, que não é só protegido dos coronavírus aí da vida,
mas também vinculados aos aspectos psicológicos. O aumento da depressão já foi citado aqui hoje, e a manutenção do emprego, aspectos psicológicos vinculados à manutenção do seu ganha-pão. Muitas vezes, a coragem, ela nasce do medo. Muito triste, mas é verdade. A partir do medo, a pessoa descobre uma coragem que ela nem sabia que tinha. É preciso coragem para reconhecer e continuar lutando, porque o home office e o teletrabalho vão mostrar para a gente, e quando o Covid-19 deixar de nos exterminar em massa, a gente precisa encarar de frente esse novo normal que vai surgir, tal como foi com a gripe espanhola, com a AIDS, com o ebola, com o vibrião colérico, com tantos outros males. E, além disso, o teletrabalho associado aos afazeres domésticos. É preciso, gente, muita coragem para estudar, aprender, cair dentro dos livros, para estudar que, assim como na natureza, no sistema capitalista, os ciclos eles têm picos na tragédia e características semelhantes. É preciso muita coragem para admitir que as nossas formas de organização sociopolíticas elas precisarão ser repensadas, talvez e infelizmente, com algumas das nossas categorias extintas. Coragem para renovar diariamente o espírito de militância política, sempre ao lado dos trabalhadores. Eu sou dirigente sindical e, infelizmente, preciso reconhecer que pessoas que foram eleitas para estar ao lado dos trabalhadores, para defender seus direitos, que estão ali com o mandato sindical para justamente estar na linha de frente, essas pessoas pulam o muro, pulam a corda e se colocam ao lado dos patrões. A gente precisa saber dizer não a essa pelegada. Nós precisamos de coragem para ser atores sociais no combate ao fascismo e ao negacionismo. Nós não podemos ser os indiferentes da história. A gente sabe que viver é tomar partido. Olha, o que eu vou dizer agora vale principalmente para aqueles que têm os cabelos prateados como eu. É preciso coragem para trazer essa juventude para junto da gente. Que os Filipes Neto da vida possam ser ouvidos, sim, sem que a gente tenha medo de aprender com eles. É preciso coragem, agora eu falo como educadora que está aqui dentro, para defender sempre a educação problematizadora, a formação humanizada, o dia a dia de quem está aprendendo, o dia a dia de quem não é só um repositório, não é mais, não deve ser mais. E a gente tem que lutar por isso no dia a dia. Meu filho é professor de geografia, como o colega que me antecedeu. A gente precisa ter essa formação fincada nas características de quem está ali aprendendo e ensinando para a gente. Que não haja espaço para manipulação da intolerância e do ódio. Afinal, a educação nunca foi, nem nunca será neutra. Gratidão aos mestres Paulo Freire e Gramsci. Gente, há tempo para pensar, há tempo para agir. A esperança é equilibrista. Quantos anos ouvimos isso e agora levado pelo Covid? E a nossa parceirinha querida não é professora Amadeu. Afinal, nós estamos condenados a perseverar. E por causa de tudo isso, às vezes olhando para o retrovisor para reconhecer nossos erros,
e aprendendo também com os nossos acertos, que a gente tenha coragem de seguir sempre em frente. Gratidão por este momento, gratidão por participar desse fórum tão importante para nós todos. A gente vai passar agora a palavra para o Adônidas. Meu nome é Adônidas, eu sou médico veterinário formado pela Universidade Estadual do Ceará, tenho especialização em vigilância sanitária, em saúde pública pela Fiocruz, mestrado pela Universidade de Valência, na Espanha, e doutorando em saúde pública e doutorando no curso de saúde pública também pela Universidade de Valência. Há 14 dias atrás, a gente participou de um encontro aqui mesmo, nessa plataforma, e eu achei muito interessante a questão que foi colocado pela rota, né, do coronavírus acompanhando o capital. A minha reflexão, ela vai se dar um pouco sobre a rota da coragem. Cada um de nós aqui tem dezenas de rotas de coragem. Eu escolhi algumas em que a gente vai, então, nesse pequeno espaço de tempo, falar um pouco sobre essa rota da coragem. Eu vou iniciar falando da rota da coragem dos pais da minha sogra. Eles eram alemães, trabalhadores, que fugindo da Primeira Guerra Mundial, saíram, eles moravam na fronteira da Alemanha com a Rússia, dentro do território russo. Eles fugindo então da guerra, vieram pela China e contornaram a África e entraram pelo Brasil, no Rio Grande, e se estabeleceram no Rio Grande do Sul. Coragem por ter enfrentado todo o trajeto, que não é fácil, vieram nos porões dos navios naquela época, perderam um filho, inclusive, nessa viagem. Se estabeleceram numa colônia alemã no Rio Grande do Sul. E era comum naquela época eles se fecharem, né, nessas colônias. Coragem da minha sogra, que rompeu esse ciclo também, porque eles tinham que casar entre eles, né? E ela, então, fugiu de casa, casou com meu sogro, ela uma branca, loura do olho azul, casou com um negro misturado com um índio, fugiu de casa para isso. Então, uma coragem de romper, né, esse ciclo. A minha mulher, então, que teve a coragem de sair do Rio Grande do Sul para vir para o Acre, como diz a música, né, unindo o Sul e o Norte. Bem, mas nós do Acre somos um povo corajoso também. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos trabalhadores do Nordeste, principalmente do Ceará, eles não quiseram ir e vieram para o Acre, fugindo da guerra. Os chamados soldados da borracha, né? E eles foram jogados aqui na Amazônia, sem estrutura nenhuma, muitos morreram de malária, né? E que são os corajosos trabalhadores brasileiros, né? E é bom dizer que nós somos o único estado do Brasil que lutou para pertencer ao Brasil. Coragem tiveram Fabel, Carmen e Luciene para vir ao Acre. Coragem de levar esse amor pela saúde do trabalhador a todos os cantos do Brasil. É por isso que eu estou aqui hoje com vocês conversando, né? O capital voltou lá na Revolução Industrial. E nós, trabalhadores, caímos como um patinho, né? Porque a gente tem hoje um recrudescimento do trabalho informal e infantil. Hoje as pessoas hoje estão trabalhando não mais 8 horas, 44 horas semanais, trabalhando 16 horas por dia, 18 horas. Né? A gente
tá trabalhando em casa e achando bom, né? Aí a gente é que paga a internet, a gente é que paga a energia, que o patrão não paga, a gente tem que comprar o computador que a empresa não vai dar. Então, caramba, isso é uma beleza pro capital, né? Eles exploram os trabalhadores e os trabalhadores ainda têm que se sujeitar a esse tipo de atitude. E aí nós estamos vivendo, porque agora todo mundo também é microempreendedor, né? Então, o trabalhador se acha agora que ele não é mais o trabalhador, né? Ele é o microempreendedor. O que nós estamos vendo é que os trabalhadores, eles continuam desorganizados, fragilizados, desorientados, manipulados, acuados, sem uma consciência coletiva. Estou chamando aqui a consciência coletiva, a consciência dos trabalhadores como um todo, e não só da minha categoria, né? A categoria geral dos trabalhadores. E aí a gente entende, por conta disso, por que esses fascistas estão aí, né, que chegam ao poder e estão no enfrentamento e a gente acuado, né, com medo, como já foi colocado aqui pelos meus antecedentes. Mas eu acho que a gente tem que ter a coragem de enfrentar o medo nessa pandemia. Porque os trabalhadores estão com medo de morrer, de contaminar familiares ou adoecer. Estão com medo de perder o emprego e muitos estão perdendo o emprego. Nós temos medo, e não é por conta já da pandemia, já um pouquinho mais antes, né? Nós estamos com medo do enfrentamento. O 1º de maio passou o Dia do Trabalhador sem um movimento dos trabalhadores. Raríssimas exceções isoladas. Um movimento que teve em frente ao Palácio do Planalto, do pessoal da enfermagem, né? Pacífico, perfeito, inteligente, a forma como foi feito. Tiveram coragem de sair de casa, de fazer um manifesto. E todos nós vimos o enfrentamento dessa turma com aqueles trabalhadores que estavam ali se manifestando pacificamente. Pessoal desqualificado, violento, né? Que todos viram esse acontecimento. Mas a gente precisa ter a coragem de entrar dentro de nós mesmos. Talvez seja o nosso grande desafio é ter essa coragem de nos enfrentar. E quando eu estou falando que a gente precisa nos enfrentar, eu estou falando enfrentar os nossos egos, as nossas vaidades, os nossos preconceitos. Eu estava aqui, lembrei do Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna fala muita coisa engraçada sobre essa questão do copo, né, em inglês, né? O copo em inglês é glass, né? E ele diz que isso aqui é um copo de vidro, mas lá é glass de glass, né? Porque vidro também é glass. E ele diz também que a forma que um povo tem de perder a sua identidade é a gente perder a nossa língua. Eu perguntando com um profissional, qual é a tua profissão? Ele dizia, taxista, né? Caramba, e agora não é mais taxista, é Uber. Não, eu sou Uber. Eu fiquei pensando, né? Caramba, meu, que coisa é essa? Né? Eu sou Uber. Será que dizer eu sou motorista é uma ofensa? Eu sou motorista, eu não sou Uber, eu não sou taxista. Eu dirijo um veículo, uma moto, né? Eu não sou motorista. A gente aqui no Sereste, eu trabalho também no Sereste de Rio Branco e na vigilância sanitária do município de Rio Branco,
A gente foi acionado pelo Sindicato dos Bancários, viu, Cristina, aqui do Acre, sobre a questão do Covid, porque tinha pessoas, tinha trabalhadores adoecendo, sendo contaminados e tal. E nós estamos com um trabalho junto com os bancários aqui, fazendo um trabalho junto com eles, junto aos bancos, todos os bancos de Rio Branco. E ele, então, no planejamento da ação que a gente estava fazendo juntos e tudo, ele citou a palavra teletrabalho. E eu, caramba, eu fiquei comigo, né, aqui pensando, pô, meu, teletrabalho, como é que é isso, hein? E tudo, e eu fiquei pensando, pô, é um cara todo letrado, todo sabido, né? O que é esse negócio de teletrabalho? Aí ele vai e me fala, não, teletrabalho é trabalhar em home office. Aí, home office, eu digo, ah, sim, agora eu entendi. Quer dizer, a gente dá mais valor à palavra que não é da língua portuguesa do que o significado das coisas. Né? Então, o home office eu conhecia, né? Teletrabalho não. Olha, você vê como é que é as coisas, né? E a coragem que a gente tem de assumir a nossa pequenez e aprender com o trabalhador no seu dia a dia. Né? A gente tem que ser humilde para poder enfrentar tudo que está por vir. Coragem, como já foi colocado aqui anteriormente pela Cristina, né, para resistir. E eu acho que, e aí no livro do Fadel tem essa coisa a Renasce é uma rede que não enreda, essa grande rede que a gente está aí participando. Mas o Martinho da Vila também nos diz, né, que a roda é para rodar, mas gira. Eu acho que a Renasce, essa rede, nos permite colocar essa resistência que a gente tem aí pela frente, que a gente precisa ter aí pela frente. Hoje eu vejo a rota da coragem, da saúde do trabalhador, brotando em todos os cantos desse país, ainda muito de forma tímida, mas a gente percebe que já foi semeado. A gente precisa cuidar melhor para frutificar. Já passou a hora da gente estar pensando. Agora é preciso fazer. É preciso a gente ter coragem para voltar ao passado, para se organizar e se unir para enfrentar o capital e os seus novos métodos, entre aspas, novos métodos, novos auxiliares, novos representantes, que de novo, em verdade, não tem nada. Para encerrar, eu acho que o Fadel coloca muito essa coisa também da poesia, da música, da arte de um modo geral, né? Em nossas vidas, são elas que vão nos fortalecer, nos animar. Né? E aí eu lembrei, para encerrar, de uma música do Vital Farias, que se chama Saga da Amazônia. Sei que alguns aí já conhecem, mas de qualquer forma eu vou ler aqui alguns trechos da letra, que ela representa um pouco esse momento que a gente vive, essa incerteza, esse medo, essa destruição, né, dos direitos, né, essa diminuição dos nossos direitos. Saga da Amazônia. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'água, as iaras, caboclo, lendas e mágoas. E os rios puxando as águas. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio caipora de fora para a mata definhar. E trouxe o dragão de ferro para comer muita madeira.
e trouxe em estilo gigante para acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, para o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, com o perigo, não tinha ficado lá. Mas o dragão continua a floresta a devorar. E quem habita essa mata, aonde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro. Corre, corre, tribo dos Camaiorás. No lugar que havia mata, hoje há perseguição. Grileiro mata poceiro só para lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão. Afora os que já morreram, como ave de arribação. Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova. Gente enterrada no chão. Essas são as minhas reflexões. Espero ter ajudado para que a gente possa, sim, resistir ao fascismo, resistir às perdas dos direitos pela qual temos passado nesses últimos tempos. Obrigado a todos. Então, vamos sair o debate, começar pela Rosália. Inspirada nessas falas, eu queria trazer uns apontamentos para vocês, que o Fadel até tem chamado de mantra, que eu já venho repetindo em algumas ocasiões. Apontamentos para hoje e para o futuro. Apontamentos para a coragem. Aí eu queria dizer que o Covid-19 trilha as rotas das cadeias produtivas, migra segundo a migração imaginada, reinventada pelas corporações transnacionais. O fascismo interessa às corporações transnacionais. O governo brasileiro e de muitos países são lacaios do capital transnacional. A precarização e a gestão por assédio são armas na manutenção dessa pandemia e de outras que virão. E elas não vão poder ser enfrentadas apenas com EPIs. E a ciência, alienada da política, torna-se serva dos governos fascistas e do capital transnacional. Eu sei que a minha fala é bastante dura, mas é uma fala que a dureza é necessária em alguns momentos para a gente enfrentar o que está acontecendo e virá. O Valdir está com problema no microfone, ele colocou a pergunta dele aqui no chat, eu vou ler rapidinho aqui. Sim. É possível pensar em sindicatos neste momento, pós-reforma trabalhista? O trabalhador está disposto a investir voluntariamente nos sindicatos? Os sindicatos estão preparados para mudar e os trabalhadores vão, enfim, entender que os sindicatos são eles? Então, aqui, uma pergunta para o professor Bruno Chapadeiro aqui. Sempre que eu posso, tenho acompanhado lá o Projeto Covid, que é bem bacana, no Instagram. E é bem bacana ter esse espaço aqui hoje para poder te acompanhar. Bem, lá no livro Saúde, Trabalho e Direito, do professor Fadel, se não me engano, no capítulo 2, Pena e Gomes colocam assim, abre aspas, o banzo, essa forma grave de depressão, pouco estudada na nossa história, pode representar a primeira grande epidemia de doença mental relacionada ao trabalho no Brasil. Aí eu, como uma mulher preta periférica, procuro militar e me debruçar sobre a depressão do povo preto periférico, que é meu mundo, né? A minha realidade. Que aí, assim, os estudos vão fazer mais sentido na minha vida, né? Então, eu faço esse estudo não só pelo extermínio da necropolítica, né, genocida do Estado, principalmente do Rio de Janeiro, mas pelo alto índice de suicídios de adolescentes negros, pela ausência de perspectivas no mundo do trabalho.
E nesse mundo pós-Covid, tecnológico, esse distanciamento vai ser maior ainda. Aí a minha pergunta fica assim, essa depressão do Covid, pós-Covid, é o novo ou seria uma ampliação desse banzo/depressão vivida pelo povo preto periférico pós-pseudo-abolição? Porque, afinal de contas, se viver no capital é triste, viver não está inserido é pior ainda, né? Então, eu deixo essa interrogação, se for possível a reflexão sobre ela, eu agradeceria muito. Um bom dia a todos. Muito obrigada. Eu queria ouvir o Renato, que é coordenador do órgão, junto com a Luciene também. Queria ouvir os dois, um comentário. Pode ser, Renato e Luciene? Pode ser? Essa coisa que o Bruno traz, né, que, na verdade, não tem grandes otimismos depois que isso tudo, né, abrandar, né? Parece que vamos ter um controle maior sobre nossas vidas, né? Eu também estou, assim... a Miriam lembrou uma coisa, que, né, falou sobre o suicídio, obviamente falando, né, pedindo para esse olhar dela, mas a gente está notando que tem pessoas que estão recebendo o diagnóstico ou o resultado de exame de Covid e estão se suicidando, né? Aqui no município a gente já teve situações como essa. Então a saúde mental, ela para mim, sabe, Fadel, tá no limite, né? Fadel só não, todos, né? As pessoas estão no limite do desespero, né? Eu penso no limite do desespero, porque é o medo do desemprego, é o medo da doença, quem está trabalhando com medo. Então, é um abandono total, né, do governo, fico pensando do governo federal, principalmente, eu não vejo direcionamento, estou preocupada. Falei isso esses dias ao telefone com o Fadel, estou preocupada. O que está sendo feito das gestantes? As meninas que estão engravidando ou que estão grávidas, como é que está sendo? Sei, parece que as gestantes estão esquecidas, né? O que está sendo feito com as pessoas que estão em pós-operatório ou que estão precisando fazer uma cirurgia? Como é que o sistema está absorvendo determinadas coisas que estão esquecidas? A própria saúde do trabalhador. Eu até quero, né, a Débora está aí, o Adônidas é representante de um Sereste, né? Qual é o direcionamento que está sendo dado, né, via Ministério da Saúde para os Serestes estaduais acerca de saúde do trabalhador? Estão sendo estimulados a fazer vigilância em saúde do trabalhador? Eu sei que o Acre está fazendo, porque a Roci me manda alguma coisa, mas está havendo essa orientação? Eu tenho a impressão que não. Não sei, porque é isso, né, Tereza? A Tereza falou, tem que ter coragem, muita coragem, para falar de saúde do trabalhador, para fazer saúde do trabalhador, para fazer vigilância, né? Eu estou achando que está tendo uma ausência de coragem, né, dos representantes do nível central de saúde do trabalhador. Rodrigo, obrigada pela rosa. Me senti muito feliz de receber, mas adorei, né, uma fala doce, mas incitando a gente, né, para lutar contra o fascismo. O fascismo está aí na porta. Ontem eu li uma matéria do pessoal da CTB, né, o rapaz está fazendo apanhado, né, os heróis, alguém falou aí, nós heróis, né, o pessoal da saúde, herói, né, da enfermagem, como está sendo agredida mundo afora, no México, na Europa. E é isso, gente. Agredindo, jogar água sanitária em uns, não sei o quê. Esses dias me negaram um talher para comer lá no meu trabalho. Não, você não pode, não, porque você tem que trazer seu talher de casa. Eu falei assim, peraí que eu quero ligar para o gerente aí, esse pessoal que manda comida, porque assim, a gente não é herói, o cara não pode fornecer um talher para o herói comer, né? Então, a gente já está vendo que não tem, né, que as coisas estão mudando assim a passos largos, né? Mas, enfim, um pouco provocar isso, né, de que está faltando, né? Porque, assim, eu acho que não falta coragem exatamente no trabalhador, não, é a gente que está em campo, né? De alguma forma, a gente está em campo. Está faltando coragem de quem? Obrigado, Luciene. Vou pedir que o Renato fale alguma coisa e logo em seguida a Daphne possa dar o informe dela sobre a apresentação que a Daniele citou. Tá bom, Daphne? Então, Renato, por favor.
Primeiramente, bom dia a todo mundo. Bom estar com vocês nesse nosso encontro. Hoje eu estou num dia muito tocado pela gravidade da situação que a gente está vivendo, que parece uma coisa inacreditável. O Rio de Janeiro tendo aumento dos casos de Covid, em meio a denúncias de corrupção na compra de insumos para aparelhos, respiradores, o governador acossado por todos os lados. Já teve a Covid-19, teve a doença há pouco tempo, sabe o que a doença significa por uma experiência no próprio corpo. Então, o Rio de Janeiro vive um momento extremamente difícil. O prefeito falando em reabrir, retornar ao isolamento social. Ora, o isolamento social no mundo todo tem sido a conduta, até agora, à medida que nós não temos ainda uma vacina, nem um medicamento um remédio que dê conta da doença, tem sido a postura adotada no mundo todo, e aqueles que desrespeitam ou que subestimam o isolamento social têm sofrido um retorno da doença grave, como na Coreia do Sul, nesse momento que era tido como um dos países que melhor tinha lidado com a doença, e agora houve um relaxamento no isolamento social e a doença está retornando. Então, essa é uma doença com a qual não se pode brincar e está tendo uma atitude irresponsável vinda de todos os lados pelas pessoas mais importantes para sustentar uma conduta única em defesa da vida, né? Então, tudo leva a crer que está morrendo muita gente, está sofrendo e está morrendo muita gente que não precisava nem estar sofrendo, nem estar morrendo dessa maneira. Isso, e sem falar na conduta do governo federal, a gente teve a demissão de 2 ministros da Saúde num intervalo de tempo muito curto em meio à pandemia. Então, é uma coisa que parece surreal, parece inacreditável, nesse momento em que precisaria da união e da conjunção de forças de todo mundo contra uma ameaça concreta, gravíssima, que a gente está sendo submetido. A gente vê divisões políticas por todo lado e denúncias de corrupção naquilo que é mais importante, são os aparelhos, os insumos necessários para o trabalho dos nossos heróis, que são heróis, sim. A fala da Luciene é muito contundente, são heróis que não estão sendo considerados como tal, na sua devida grandeza. Em alguns lugares fala-se até em redução de salário, congelamento de salário do pessoal da saúde, e uma confusão generalizada onde deveria haver uma atitude de união para tentar fazer frente a essa grande ameaça. Com relação aos trabalhadores e à Covid, na webconferência que a gente teve o professor René Mendes falando, ele já deixou clara a opinião dele que a Covid é, sim, uma doença relacionada ao trabalho. Toda vez que o trabalhador, tanto no lugar onde ele tem contato com outras pessoas, possa ser contaminado, em geral, nos locais de trabalho, onde você pode ser contaminado pelo contato ou com a população ou com os seus colegas, como no próprio trajeto ele precisa sair para trabalhar. Por exemplo, no momento que ele sai para trabalhar, ele entra numa condução que é tido pelas pesquisas como um dos locais onde você tem maior possibilidade de contaminação. E a gente tem já uma decisão do STF considerando a Covid. Pode ser feito nexo causal entre a Covid e o trabalho, e a Covid sendo considerada uma doença relacionada ao trabalho. Mas eu não sei de onde vão emergir as forças necessárias para a gente superar essa passagem. Quer dizer, elas estão aí, né? De alguma forma, a gente continua tendo o trabalho do cuidado, na medida do possível, mas é uma situação muito grave que a gente está vivendo, e ainda uma crise política e uma testagem dos limites da democracia,
que tem um objetivo claro de uma certa medida, desviar a atenção da gente da questão principal, que é o desleixo no trato da questão da Covid-19 como uma ameaça grave que a gente está vivendo. Então, eu estou muito... É uma situação muito séria. Eu acho que ver a presença de mais de 60 pessoas aqui é uma coisa alentadora, e a gente tem que concentrar nossas forças naquilo que for possível, onde for possível. Eu, por exemplo, sou grupo de risco, como o Fadel também é, pela nossa idade só, mas, além disso, a gente tem comorbidades, etc. Mas a gente centrar forças onde for possível para dar a nossa colaboração para esse pulo no vazio. O Fadel, numa outra reunião, usou a lembrança daquele livro do José Saramago, autor português que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Ele tem um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira, e que tem um filme feito por um brasileiro sobre o livro dele. Então, o que a gente está fazendo, a gente está tendo uma oportunidade de escrever um outro ensaio sobre a cegueira, dada a cegueira generalizada que a gente está presenciando. E a gente não sabe aonde que isso vai dar. Tem previsões de vários tipos, inclusive previsões de várias ondas possíveis, segundas ondas. Agora, o que a gente tem certeza, já amealhou de experiência pelo que acontece no mundo, é que o isolamento social é uma das únicas formas efetivas que a gente tem de, pelo menos, minimizar os danos dessa pandemia. Obrigado, Renato. A Daphne poderia dar o informe, depois eu queria que o Marcelo Moreno fizesse aí uma saudação em nome do SESC, que é nosso parceiro nessa reunião do Fórum Intersindical. Então, a Daphne, depois o Marcelo Moreno, depois o Jorge Machado. Na realidade, eu queria que a Rosângela ou a Dani falassem, mas eu acho que elas saíram aqui do chat para uma outra reunião. Então, no próximo domingo... Eu estou aqui, Daphne. Tá aí, Rô? Ai, que bom. Por que você não fala, então? Acho que pela fala do trabalhador é melhor, né? Vai ser de grande importância a presença de todos, tá? Que a Daphne vai apresentar um trabalho que foi feito com nós, comerciários, tanto dentro do sindicato como da base, em especial a minha base, que é mercado, e vamos apresentar tudo que nós vivemos dentro desse mundo que é o comércio, principalmente dos mercados. Então, eu peço que todos vocês participem, vai ser domingo, o link já foi posto aí, tá? E agradeço a todos, desde já, a participação. Obrigado, Daphne. Obrigado, Fadel. Rosângela falou do evento no domingo, né? É um evento dos comerciários, chamado de Construindo a Nossa Opinião, é o saber pela fala dos trabalhadores comerciários, né? O saber operário, e aí a gente vai ter essa oportunidade. Agora, eu queria falar das lutas em relação ao movimento sindical, o que tem sido conseguido aí, principalmente no sindicato, e como é que nós, o Sereste, estamos trabalhando para retaguarda técnica dos sindicatos nesse momento de pandemia. Então, queria falar aqui do Guanabara, né? Nós tivemos uma vitória aí em relação ao supermercado Guanabara, porque eles estavam exigindo que os trabalhadores com Covid, né, com atestado, com tudo documentado, que fossem a um container para realizar o atendimento e chancelar ou não o atestado médico deles em relação à doença. E isso foi ganho agora, né? A gente mitigou isso, né? Enfim, judicializou essa situação absurda, né, de fazer o trabalhador doente ir até lá e ainda se expor e expor outras pessoas também, e conseguimos, dia 20 de maio agora, é recente, né, que o Ministério Público do Trabalho
não exigisse, que o supermercado não exigisse mais essa conduta do trabalhador, né? Então, uma outra pessoa pode levar, e o trabalhador não precisa se expor, ir lá doente, levar esse... E aí determinou multa, essas coisas. Eu acho que isso é uma importante vitória, sim, porque é dentro da luta que a gente vai crescendo, né? Nós colocamos essa notícia no Atualista, se eu não me engano ainda está lá, inclusive com a... Tá bom, inclusive com a cópia. Se alguém quiser, né, o detalhe, é só ir na nossa coluna do blog, Atualista em tempo de coronavírus, ok? E nós já estamos também, como retaguarda técnica também, fazendo o mesmo trabalho com outros locais também, tá? Com outras empresas. Então, assim, trabalhando junto com o sindicato, porque é isso, o Sereste é retaguarda, a gente precisa estar nesse momento fazendo vigilância. Como é que está no município do Rio de Janeiro? Não estamos fazendo vigilância em saúde do trabalhador no município do Rio de Janeiro. É isso que eu tenho a dizer. Porém, estamos acompanhando todos os casos de trabalhadores, por enquanto ainda da saúde, né, que são enviados para nós, porque a gente dá todos os encaminhamentos, o que tem que fazer, faz aquele primeiro acolhimento, mesmo que por telefone ou por e-mail, nesse primeiro momento, para saber o que precisa esse trabalhador acometido pela Covid, tá bom? Ok. Agora, Marcelo, você está aí? Marcelo Moreno. O Marcelo, nosso parceiro da organização. Por favor, Marcelo. Ter participado do fórum tem sido um momento muito especial para mim, eu acho que para todo mundo nesse período que a gente vive, né? Assim, ouvir o Bruno hoje, ouvir o Rodrigo, a fala do Rodrigo me emocionou muito quando ele, enfim, da forma como ele colocou, e a Cristina também, o Adônidas, enfim, é preciso a gente ter coragem, e eu acho que é coragem para tudo, né? Para a gente se manter resistente, realizando o fórum à distância, e agregando várias pessoas desse país, realizando as webconferências, enfim, se mostrando vivo no momento em que todo mundo queria que a gente tivesse isolado, não só socialmente, assim como está sendo previsto, mas isolado também na nossa luta, nas conquistas que a gente pretende ter, na garantia das conquistas que nós tivemos ao longo desses anos. Então, assim, participar do fórum tem sido muito importante, o SEST está, nesse momento, junto com o Fórum, junto com o GT da Brasco, junto com a Frente Ampla, promovendo algumas iniciativas como essa, porque é isso que a gente quer discutir mais e mais saúde do trabalhador nesses tempos de coronavírus e com coragem. E esse momento tem sido importante também, porque a gente está com um grupo de alunos, que é da especialização em saúde do trabalhador e da residência multiprofissional em saúde do trabalhador, do SEST, e outros alunos também do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva do UFRJ, que a gente também, talvez num arrobo de coragem, a gente está promovendo uma disciplina para discutir exatamente isso, saúde do trabalhador em tempos de coronavírus. Então, Fadel, obrigado por essa parceria, espero que a gente mantenha sempre, já é de muitos anos, né, a gente em cada instituição diferente. Enfim, obrigado, que a gente possa continuar junto, firme, forte, com bastante coragem nesse trabalho. Jorge Machado, cadê você? Só queria fazer uma menção a que a gente traga para o cotidiano, a gente vê a riqueza do acompanhamento do cotidiano, da vigilância desse cotidiano nos territórios, dos vários espaços que a gente presencia, as relações de transmissibilidade, de transmissão, de dispersão do vírus, e a gente pensa sobre isso, como trabalhar a vigilância do ponto de vista deslocada para o cotidiano, para a comunidade, para o território, e para os momentos de vida e trabalho, de transporte, de deslocamento. Quer dizer, a gente, menos que acompanhar a curva, acompanhe a nossa vida e nosso trabalho para fazer barreiras sanitárias, decompondo essa ideia do distanciamento, né, como fazer o distanciamento em todos os momentos da nossa vida. E quais os tipos de barreira sanitária que a gente poderia estar construindo com a comunidade, né? Cair para dentro da vigilância. Eu acho que não tem essa outra... E construir uma narrativa.
construir uma forma de comunicar. A gente fica comunicando o epicentro, a gente tem que comunicar a dispersão, a transmissibilidade, o perigo da transmissibilidade. E a questão do medo, transformar o medo num medo funcional, num medo que esteja um reconhecimento do perigo e traga a possibilidade da coragem da reação. Conceição, depois a Débora e o Sérgio também, petroleiro. Eu sou Conceição Robaina, sou assistente social, docente da PUC-Rio e sou doutoranda da Faculdade de Serviço Social da UERJ e estou estudando o adoecimento na aposentadoria com a ideia de que esse adoecimento não tem a ver com envelhecimento ou com outras questões, com ociosidade, mas com a ideia de que ele seja reflexo do sentido do trabalho que a gente aprendeu ao longo da vida. E eu estou, nesse momento, em fase de pesquisa, já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que participam do fórum, e eu queria, primeiro, agradecer a abertura desse espaço, convidar os sindicatos que participam do fórum, que são lá o meu universo de pesquisa, para participar da pesquisa, indicando aposentados para serem entrevistados para essa minha investigação aí sobre como o sentido do trabalho pode adoecer. Eu tenho conversado com o professor Fadel, que participou da minha banca lá de qualificação, e eu gostaria depois de fazer contato com os sindicatos para ver quem teria interesse e disponibilidade para indicar aposentados da sua base para essa entrevista, que nesse momento vai ter que usar outros métodos, enfim, né, de entrevista à distância, mas aí eu poderia falar um pouquinho mais com cada um pouquinho mais detalhado. Então, fica aqui o convite e o agradecimento pela abertura do espaço. Débora, por favor. Aí, fazendo uma fala mais rápida e mais direcionada para aquilo que Luciene colocou, dos desafios hoje para a saúde do trabalhador e principalmente para a Renasc, para os Serestes, né? A gente, em Duque de Caxias, hoje, está atuando, estamos vivos, né? Tendo fôlego aí para continuar, mas numa luta cotidiana, né? Estamos fazendo ações de vigilância em saúde do trabalhador. Tivemos que ter aí enfrentar no âmbito do município, na gestão municipal, um entrave muito grande para a realização dessas ações. Elas só estão sendo possíveis agora porque são determinações judiciais do Ministério Público do Trabalho, do TRT, e estamos aí, agindo, atuando, com muita dificuldade. Estamos aí tentando fazendo também assessoria aos sindicatos, com orientações aos trabalhadores, né? Nossas frentes de atuação hoje são essas, as ações de vigilância, a orientação aos sindicatos, aos trabalhadores de forma em geral, atualizando as informações, publicizando as informações, as notas técnicas, e agora também com uma frente de trabalho no sentido da gente poder... o Estado do Rio de Janeiro, semana passada, criou uma nota técnica informando que, né, o Covid, né, elas passam a ser notificadas enquanto acidente de trabalho. E nesse momento a gente está atuando no sentido de entender essa nota técnica e ver de que maneira que a gente vai começar a implementar isso na nossa região, né? Então é isso, os desafios são grandes. E assim, eu acho que a gente precisa pensar numa estratégia, né, em relação à Renasc no Estado do Rio de Janeiro, porque hoje estamos sem uma direção, né? Então cada Sereste hoje atua de uma maneira, não há integração, não há orientação, né? Então, assim, é muito importante, aí, para finalizar, falar da importância das reuniões do fórum, da importância das atividades que o SEST realiza, porque elas são hoje o canal que nos une, com o qual a gente está podendo interagir, né? Com o qual a gente está podendo dialogar, no sentido da saúde do trabalhador. Porque o que a gente tem visto também é que muitos outros centros de referência, o que tem feito são a vacinação, treinamentos para que os profissionais coloquem EPI, né? Então, assim, tudo muito sem um norteamento. E em relação à vigilância, né, não existe hoje um direcionamento, nem do governo, nem no âmbito estadual, nem no âmbito federal,
que dê respaldo às Serestes ou orientações aos Serestes em relação às ações de vigilância. Serginho, pode falar, você agora. Meu nome é Sérgio Borges, também sou secretário de Saúde do Trabalhador daqui da CUT Rio de Janeiro, e dizer para vocês que um dos principais desafios que a gente tem enfrentado hoje é ganhar a consciência do trabalhador, mesmo nesse momento de Covid. A pandemia ela deu uma oportunidade a gente, através da exposição da luta de classe, expondo as contradições do capitalismo, da gente conseguir dialogar de forma muito direta com o trabalhador. Agora, ao mesmo tempo que abre canal de diálogo, também a gente tem pessoas com medo de ficar desempregadas, pessoas passando fome, pessoas em condições muito precárias, pessoas que estão trabalhando, se expondo. A gente tem esse desafio, porque muita gente com fome, muita gente com medo de perder o emprego, quem está trabalhando. E quem não está desesperado por conseguir um emprego. E eu acho que o caminho da união entre a academia e os trabalhadores é um caminho que pode gerar bons frutos. Obviamente, talvez a gente tenha que construir aqui, talvez não, é uma coisa que a gente vai ter que fazer ao pensar o pós-pandemia, apontar direções para os sindicatos, para os trabalhadores, no sentido do que vai ser essa nova sociedade, como tratar as novas relações de trabalho. Porque a gente não vai ter normalidade, acabou. O que era antes não volta, na minha visão, nunca mais. Então, como se relacionar, quais são, por exemplo, como ver PPRA, as condições de saúde, as relações de trabalho, isso tudo talvez a gente possa construir aqui dentro desse fórum para a gente apontar caminhos para o movimento sindical, para os trabalhadores estar buscando novas formas de estar se organizando e combatendo qualquer tipo de precarização do trabalho. A gente vai, então, passar a palavra agora inicialmente, para o Bruno, pela ordem, tá? Bruno Chapadeiro. Bom, eu vou me ater, então, à questão que foi diretamente para mim, da Miriam. A gente tem que considerar a saúde da população negra nesse contexto, né, como algo de suma importância, né? Você citou o livro do professor Fadel, né, que é um livro muito bom, usei muito na minha tese de doutorado. Eu destaco outro também do Alisson Eugênio, da Federal de Alfenas, né, que é o Lágrimas de Sangue, que ele fala da saúde dos escravos no Brasil, né, da época de Palmares e abolição, né, que colhe relatos de médicos sobre a saúde dos escravos, né? Então, a primeira vez que a medicina do trabalho aqui no Brasil tentou, vamos dizer assim, dar um jeito de, mesmo sob pressão internacional, né, de movimentos abolicionistas, cuidar dessa saúde dos escravos para que eles fossem mais produtivos, né? Outros autores importantes que a gente tem resgatado nesse momento, que devem ser lidos, né? O Franz Fanon mesmo, o Fanon, não lembro se é no Condenados da Terra, mas no Pele Negra, Máscaras Brancas, com certeza, e na sua tese de doutorado em psiquiatria também, né, defendida lá nos anos 50, ele já discutiu os efeitos psíquicos do racismo colonial, né, assim, dizendo que, olha, você tem que pensar que por conta do racismo, por conta de um histórico de escravidão, né, a saúde mental da população negra deve ser pensada diferente da população branca, né. Enfim, e uma tese que à época já foi ignorada pela corrente positivista hegemônica da psiquiatria, né? Algo que a gente tem, por exemplo, só agora nos anos 2000, 2007, 2006, não me lembro agora, a Edna Araújo da UFBA, né, que expõe na sua tese de doutorado que ainda são poucos os estudos na área da saúde no Brasil que consideram os fatores de raça e cor, né? Então, a gente tem diversos autores que têm apontado para essa importância da saúde mental e da população negra, o Naim Akbar, da Universidade de Michigan, né? Michigan aí teve um caso terrível, né? Acompanhamos aí do sufocamento do jovem negro, né? O George Floyd, se não me engano, por um policial, né? Também temos o tunisiano, o Albert Memmi, e o que você citou, né, o congolês, né, o Achille Mbembe,
que fala da necropolítica, né? Tenho acompanhado essa questão de dados e de discussão disso da saúde mental, da saúde, né? Porque saúde mental pouco não se tem falado muito, infelizmente, mas da saúde da população negra como um todo. O Canal Preto no YouTube tem trazido dados muito interessantes, né? Que mostra, por exemplo, que essa desigualdade urbana e a informalidade do trabalho, né? Que a gente discute é maior na população negra. A maioria da mortalidade pela Covid-19 é na região norte do país e entre pretos e pardos, né? Entre pretos e pardos são 1 em cada 4 hospitalizados, né? E 1 em cada 3 mortes no país, né? Isso porque a pobreza mantém a população negra mais afastada do serviço de saúde, né? E o racismo implícito na nossa sociedade brasileira os exclui também de tratamentos mais eficazes, né? Se a gente pensar, muitas da categoria de trabalhadoras acometidas por Covid, que estão na linha de frente, né, que são as trabalhadoras domésticas, a grande maioria são mulheres negras, né? E se a gente pensar em ações de Estado, né, uma notícia da Folha de São Paulo do meio de maio já apontava que após 2 meses o Brasil não sabia a cor, né, de 29% dos mortos pela Covid, né? Ou seja, só agora o Ministério tem pensado, aliás, não só o Ministério, mas o próprio Ministério Público do Trabalho também fazendo uma intervenção, o Estado brasileiro como um todo pensando em incluir a questão de raça e cor e também a discussão sobre ocupação, né? Então, são 2 pontos aí que nos chamam a atenção, né? Também uma notícia agora do fim de março da Folha de São Paulo, que mostra que 11,5 milhões de brasileiros moram em casas cheias, né, em meio à pandemia da Covid, a maioria população de população negra e mulheres solteiras, né? E, apenas para fechar, 2 notícias que eu acho importante, que eu li hoje cedo no informativo da Reuters, né, dizendo que a renda média tem batido recordes nesse momento da pandemia porque os ricos seguem empregados. Porém, o Banco Mundial apontou que a taxa da pobreza deve avançar pela primeira vez, né, no mundo desde 1998, alcançando aí cerca de 60 milhões de pessoas. E também, né, os reflexos aqui no Brasil, que o nosso PIB, né, a nossa capacidade de produção, de trabalho, caiu 1,5% no primeiro trimestre, então tá pior ainda do que o PIBinho do ano passado, né? 1,5% de queda nesse primeiro trimestre aí de 2020. Uma queda que só se iguala em 2015. Então, esses detalhes de desigualdade, renda, né, e de raça e cor são extremamente importantes para a gente discutir nesse momento. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo. E a minha fala vai ser bem simples e bem breve. Eu pego um exemplo de um livro do Gogol, é o Capote, que foi escrito em um campo de concentração. A própria Ecléa Bose, no livro dela, Psicologia Social, discutiu a importância da literatura para as pessoas sobreviverem aos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então, que não só a literatura, mas a arte como um todo e a ciência como um todo possa nos ajudar nesses momentos, né? Que nós sempre possamos usar as nossas mãos para o protesto, como podemos também usar nossas mãos para escrever poesia. E eles não sabem o poder da poesia. Você aproximar do outro pela poesia, por essa questão de alma, né? Os fascistas não sabem. E a gente tem que lutar e fazer uso das armas que eles desprezam, que eles não reconhecem o valor ou que eles não sabem. Então, mais uma vez, é muito gratificante estar aqui com vocês. Eu tenho muito carinho por todos vocês da Fiocruz, por todos que participam do Fórum Intersindical. E, com esperança, nos encontraremos, né, de forma completa. Um grande abraço a todos. Agora vamos ouvir aí a ação final da Cristina. Cristina, obrigado já antecipadamente, né?
Eu gostaria de repetir uma pergunta do Valdir. Ele colocou assim, na verdade é uma pergunta e uma constatação, na verdade. É uma divagação, um pensamento que ele faz sobre esse assunto. É possível pensar em sindicatos nesse momento pós-reforma trabalhista? Ele fez 3 perguntas. Sim, é possível. Os sindicatos de luta, os sindicatos que efetivamente estão junto dos seus trabalhadores, estão agora captando filiações. Nós tivemos várias filiações no Sindicato dos Bancários de Brasília. Nós temos trabalhadores que, depois da reforma trabalhista, estão dizendo: eu sei que o meu patrão pode chegar e querer negociar diretamente comigo, mas eu quero estar acompanhado do meu sindicato. Se até hoje eu não era afiliado, agora eu quero ser. Isso foi uma coisa muito gratificante para a gente. Mas nem todos, infelizmente. Agora a segunda pergunta. O trabalhador está disposto a investir voluntariamente nos sindicatos? E eu vou ler a terceira. Os sindicatos estão preparados para mudar? Os trabalhadores vão, enfim, entender que os sindicatos são eles? Veja que a gente precisa ter a noção de que os sindicatos precisam mudar sim. As pessoas estão lá, as pessoas estão querendo esse retorno. Os trabalhadores, as trabalhadoras precisam do seu sindicato. Mas lembram que na minha fala eu lembrei com tristeza da pelegada que está aí nos sindicatos. É triste falar isso. Eu sou dirigente sindical e eu vejo isso e eu luto contra isso. E nós, trabalhadores de todas as categorias, temos, vejam só, não distorçam nenhuma vírgula do que eu estou dizendo, por favor, no sentido de generalização. Não são todos, não é a maioria, mas aqueles que têm os seus pelegos profissionais estão desmerecendo o trabalho gigantesco que a gente faz. Então, os trabalhadores vão, enfim, entender que os sindicatos são eles. É preciso, é necessário, a gente precisa mostrar isso todo dia. Porque se o trabalhador que vê que o seu sindicato não faz nada, não disser isso, não cobrar do sindicato, é muito mais difícil a gente atingir esse objetivo. E alguém, só para finalizar, alguém fez um comentário sobre a CAT. E sim, o Edmar lembrou do STF já tratando do vínculo do coronavírus 19 com o trabalho. É acidente de trabalho, sim. STF já pacificou. E a CAT pode e deve ser emitida pelos sindicatos, se o empregador não fizer, como é a maioria dos casos. E gostaria, para finalizar, de agradecer o convite. Foi uma honra participar aqui junto com vocês. E agora a gente vai passar do Adônidas para fazer a sua fala final e se tiver algum comentário sobre as perguntas também. Eu queria só citar, eu acho que é fundamental agora, né, que ele faz essa pergunta, é possível pensar no sindicato? Claro que é. Aqui no Acre, nós temos uma experiência, os trabalhadores, os sindicatos criaram uma brigada de enfrentamento ao Covid. 11 sindicatos estão nessa brigada. E nós entramos nela, quando eu falo nós, é o Sereste do Acre, pautados pelos sindicatos. E a Débora coloca, né? Débora, nós aqui estamos fazendo vigilância, assim, por conta dessa demanda dos sindicatos. Então, nós estamos indo nas agências bancárias, nas agências dos Correios, junto com o Sindicato dos Correios, né? Nos frigoríficos, no comércio de modo geral. Então, o que a gente precisa, sim, é fortalecer isso que está acontecendo.
A Luciene pergunta se a gente está sendo estimulado pelo Ministério da Saúde. Gente, o Ministério da Saúde não tem estímulo nenhum. A gente aqui está fazendo as coisas por iniciativa própria. Eu estava vendo hoje de manhã um vídeo onde o pessoal na favela em São Paulo, se não me engano, Paraisópolis, os trabalhadores lá que estavam se organizando, inclusive eles estavam colocando o nome, né, dos coordenadores de presidente, porque ele diz já que o Brasil não tem presidente, né? Então nós vamos botar um presidente aqui na rua tal, para coordenar as pessoas, para ajudar e tudo. Então, nós estamos verificando sim a possibilidade dos trabalhadores se unirem, se fortalecerem em plena pandemia. Obrigado mais uma vez, professor Fadel. Obrigado, Isabela. Obrigado, Luciene. Bem, obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.